O programa a seguir pode conter palavras chulas e linguagem de baixo calão, opiniões politicamente incorretas e spoilers de histórias em quadrinhos já lançadas no Brasil ou não. Ouça com moderação. Olá e bem-vindos ao Por Trás da Máscara. Eu sou o seu editor que faz tudo como mágico e não tem que explicar nada, Marcelo. E comigo está na arte, Márcio Fiorito. E hoje eu tô meio rouco, eu tô que nem o Banshee, o único super-herói que você consegue destruir se você der rouquidão a ele. E na letrerização, ainda fazendo negócio old school, à mão mesmo, Vitor Coelho. É isso aí. Hoje eu tô pela frente da máscara, maluco. Que hoje eu tô aqui meio secreto, escondidinho. É por isso que a gente tá vendo essa reverberação. Você tá no banheiro, é isso? Escondido? É, quase. Eu ia falar, Alan Scott, mas eu parei e falei assim, não tem um porquê, mas é que você falou quando tô pela frente da máscara. Sei lá, soou meio sujo isso. Pela frente e escondidinho, né? Sei lá, eu ia... Escondidinho. Falando em pela frente da máscara, eu reparei que a ilustração que você tá fazendo por trás da máscara, Márcio, o cara, na verdade, tem duas máscaras, né? Ele tá arrancando uma e tira uma e fica com outra. É que nem o Batman do desenho do Batman, aquele Batman Animated lá, que tem um episódio que alguém... Eu não sei quem que quer a máscara, no final das contas, como que é o Batman mesmo. Que ele junta todos os vilões pra roubar a máscara dele, e aí por debaixo tem sei lá, uma bandana. Se você tirar a bandana, tem uma máscara. Se você tirar a máscara, tá pintada a cara dele. Parece vilão do Scooby-Doo, né? A melhor opção pra mim ainda era do desenho da Warner. Eu não lembro se era Animaniacs, se era Tiny Toons, o que era. Que eles estavam de Valet Park, sabe? Tipo de manobrista. Vocês lembram disso? Uma festa. Aí parava um carro, saía, tipo assim, obviamente, quem era teoricamente adulto, você só via os pés, né? Você não via a cabeça. Era aqueles bonequinhos tudo pequenininho. Aí parava um lugar, uma nave, assim, sei lá, saía o Kirk, o Spock e o McCoy, entendeu? Eu lembro disso, saiu o Michael Keaton, né? Não, vem o Batmóvel, naquela época do primeiro filme, freia assim a 1 milímetro deles, sai só, obviamente, as pernas do Batman. Aí o Batman, impressão que ele mete a mão assim, puxa um zíper assim, abre. Aí sai o Michael Keaton na altura deles, Mas vamos falar então de DC e Marvel. Eu quero tirar logo da frente DC e Marvel, porque tem pouca notícia das duas grandes, né, do Big Two, e as notícias não são muito interessantes não. Hoje tem mais notícia dos independentes e de coisas brasileiras. Mas você sabe por que não tem tanta notícia hoje, né? Por quê? Porque em 2 semanas nós teremos Comic Con lá fora. Então eles seguram as novidades, é isso? Isso quer dizer que eles estão guardando tudo, né, cara? Ninguém divulga porra nenhuma antes da por isso que o Rod não tá aqui, porque ele já foi pra Comic Con, é isso? Não, eu falei com o Rod hoje, ele tá atolado lá no brejo do Aquaman. Então vamos lá, o Pérez caiu fora da DC, né? E não, aparentemente não caiu com... Ele não saiu em bons termos, né? Não foi bem da DC, não, né? Ele saiu do título do Superman, que é esse que acabou de ser publicado no Brasil. Então, mas ele saiu meio magoado, assim. Ele não saiu meio magoado. Foi estranha a saída dele, porque ele foi daquelas, tipo, false start do Jim Lee, assim, sabe? Tipo, Jim Lee é o desenhista da Liga, ele desenha 12 números e agora o Jim Lee vai sair, sacou? Tipo, só que o dele foi curto demais. E bem ou mal, ele é o Jorge Pérez, ele não é o Jim Lee, ele entrega no prazo, ele faz as coisas, entendeu? Ele é um cara old school, né? Escola velha. No sentido dos quadrinhos. Pra caceta, né, cara? Pô, não, o cara aguenta o tranco. Mas o que eu digo é o seguinte, parece que o que ele fez foi jogar um pouquinho de merda no ventilador aí numa convenção, né? Contou uns poucos dos bastidores. Ele falou dos bastidores da DC Comics. Não é o primeiro a sair da DC reclamando de falta de amor, né, na DC, mas é o primeiro grande, né? Até então tinha sido acho que 2 outros escritores, mas caras pequenos, né? Que tinham falado merda no Twitter, assim. Cara, quando sai um cara e fala, não gostei, tava ruim, ou tinha problema aqui ou ali, é só um cara que saiu, né? Agora, é o Jorge Pérez que saiu falando, então... Não, ele não saiu da DC, eu acho que ele não chegou a brigar, ele só, tipo assim, meio que ficou sem saco, entendeu? Ele saiu do título, daquela situação. Ele tava reclamando que ninguém dizia nada pra ele, que mudavam as coisas que ele fazia, não sei o quê.
Mas enfim, geralmente, quando esses caras saem assim, eles dão que nem, falam que nem banda, a resposta padrão, diferenças criativas, né? Vou alçar novos horizontes. Não, dessa vez ele saiu e meteu a boca no trombone. E ele reclamou, ele falou muita coisa, porque a DC, ele falou coisa que todo mundo já sabia, né? Tipo, a DC é uma corporação, que só quer saber de dinheiro, mas ele reclamou de umas coisas que eu fiquei meio, assim, já é o terceiro que reclamou uma coisa, que eles mudam coisa sem avisar pra ele não sabe, tipo assim, tem certos autores, Grant Morrison, que tem certas regalias na DC, né? E ele só tava se achando o Grant Morrison, mas, cara, é o Jorge Pérez, né? Não é qualquer um, né? Não é aquele autor que faz aquelas 8 páginas que vem sobrando no final do gibi, né? Então cara, ficou meio... Eu vou dar a minha opinião de vilão da história aí, que é o seguinte. A DC tá lá pra ganhar dinheiro mesmo, cara. Mas faz todo sentido, né? É pra isso mesmo, entendeu? Agora, assim, existem uns termos não acordados em contrato de trabalho de que a ADC trabalha com criatividade, trabalha com arte, trabalha com esse processo criativo. Então, existem coisas que você tem que tomar cuidado. Agora, as decisões da empresa, muita gente critica isso, o próprio Alan Moore fala muito disso, falando do Alan Moore também. Mas, cara, a empresa está lá para isso. E, cara, a minha defesa para isso é a seguinte: você gosta de ler Alan Moore no seu melhor estilo? Você gosta. Você gosta de ler o próprio Jorge Pérez livre, leve e solto? Gosta. Para isso, Jorge Pérez vai ter que se virar às vezes e fazer o que a DC quer. É assim, cara. Quem deu a melhor justificativa para isso foi uma entrevista que eu vi na Marília Gabriela com o Miguel Falabella. E ele falava assim... meu Deus, tudo a ver. Ele falava assim, você gosta de teatro de alta cultura, você gosta de teatro perfeito? Cara, para isso você tem que aceitar o teatro povão, entendeu? Para aceitar, assim, que você vai ter música boa para você ouvir, você vai ter que aceitar a música povo, cara. Vai ter que aceitar o que dá dinheiro, entendeu? Então, às vezes esses caras reclamam muito, minha criatividade, a minha ideia... Não, cara, a editora tá aí para isso. Ela banca ideias criativas e geniais, mas ela vai ter que bancar o que vai dar dinheiro, ela vai ter que decidir o que vai dar dinheiro para que o resto possa se sustentar também, né? Eu acho que o Marcelo Adnet da MTV, ele deu uma declaração parecida recentemente, ele falando que o humor brasileiro ele é refém do grotesco. E que ele faz o grotesco também porque ele não tem como... Se ele não fizer isso, ele não vive, entendeu? Então, tipo... Ele literalmente tá dizendo que se vende, mas se vende tipo assim, se vende é sempre pro outro, né? Pra gente a gente não se vende, né? Pra gente a gente tá simplesmente querendo sobreviver. É um fio de navalha que essas empresas têm que caminhar sobre um fio de navalha. Por um lado, obviamente, elas são uma empresa que visa um lucro, tem que pagar os funcionários, né? E tem que fazer uma coisa criativa, né? Que ao mesmo tempo venda, mas que... você vai ler porque você está lendo o mesmo Batman de sempre, porque colocaram um cara, vou dar mais liberdade para esse cara aqui para ele fazer uma coisa, né? Então é esse fio de navalha. Por isso que muitas dessas grandes editoras têm aqueles selos alternativos. A Marvel joga esses caras, antigamente jogava gibis mais adultos no Marvel Max, ela liquidou recentemente, mas tinha um selo Malibu, né? Que era para essas coisas que não dava dinheiro, né? Vocês já falaram toda a parte filosófica legal, maneira? Posso contar fofocas de bastidores? Por favor. Tinha que entrar uma musiquinha daqueles programinha de exatamente. De semana de manhã, né? Leão Lobo. Eu aumento, mas não invento. Pois é. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Ok, isso. O que acontece é o seguinte. O Grant Morrison vende... ter o nome dele na capa, vende gibi. A DC já percebeu isso há tempo. Só que, além disso, ele deve ter algum contato muito bom lá dentro. O que acontece? Ele deve ter foto de alguém pelado. Deve ser. Ou então, sei lá. Parece que ele é o único cara dentro da DC Comics que tem liberdade, o único roteirista, pelo menos, que tem liberdade total lá dentro. Se ele disser que o troço é de um jeito, o troço é de um jeito. Total a ponto do gibi dele não tá no reboot, né, cara? Eu acho que, na verdade, o que acontece essa foi a maneira que a DC teve de prender o Grant Morrison lá dentro. Entendeu? De impedir que o Grant Morrison fosse fazer coisa pra Marvel, fosse fazer coisa pra outros lugares. Eu não sei, tô chutando, isso aqui é a parte das fofocas. Mas eu digo assim, ele é o cara que manda e desmanda dentro da DC. E eu acho que isso tá se tornando uma coisa ruim dentro da DC. Sabe?
O que o Pérez ficou puto é que eles chegaram e falaram assim, olha, Pérez, você vai ficar com o título que é o Superman rebutado. E o Grant Morrison vai ficar com o título que é o Superman rebutado, mas no iniciozinho de carreira. Então eles achavam que isso ia gerar diferença suficiente para os dois poderem trabalhar tranquilamente. Só que o que acontecia? Prevalecia a visão do Morrison. Então toda vez que o Morrison tinha uma viagem... Ele falava do passado, né, mano? O que ele botasse ali, o outro tinha que engolir, né? Mas o Morrison é conhecido, na minha opinião, e é isso que me incomoda nele, entenda bem. Eu acho ele um puto escritor. Eu acho que ele escreve pra cacete. Se você pegar o texto do cara, e ele tem umas ideias, ele de vez em quando mexe com os status quo que eu acho legais mexer, importante. Mas, por outro lado, ele é um cara que eu acho que ele não pode correr livre. Ele precisa de um editor, entendeu? Ele precisa de um cara ali em cima, com a mão na coleira, onde ele vai... Mas agora ele tá livre, é isso que você tá falando, né? Não, ele já tá livre tem tempo. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, a gente falou no podcast passado. Os X-Men estão nessa pindariba e que as histórias estão rame-rame depois da passagem do Grant Morrison. Por quê? Porque ele criou 300 bilhões de mutantes, a Marvel teve que interferir porque estava ficando já até escroto. E aí cortaram as asinhas, só tem 200 mutantes, sei lá, 190 e poucos. E aí, o que acontece? Ele passou... o Grant Morrison é um gênio, deixou um rabo para trás. O Batman, ele tá acontecendo a mesma coisa. Os caras estão conseguindo acertar o Damian agora. Que o Damian virou o Robin psicopata, ele tá maneiro agora. Mas no início o Damian era, tipo, uma forçação de barra. Se qualquer outro roteirista tivesse criado o Damian ou colocado um outro Robin naquela circunstância, todo mundo ia xingar e dizer assim, forçado pra cacete, entendeu? Então, no fim das contas, muitas vezes o nego deixa ele correr livre porque ele é o Grant Morrison. E relendo o Super-Homem, depois que a gente conversou, cara, o Super-Homem dele tá... Eu não li as outras, eu só li a primeira. Mas, assim, tá muito descaracterizado. O Grant Morrison, ele tipo assim, é compreensível eles deixarem fazer isso, porque o cara é tão genial. O que me marcou, assim, que eu vim a conhecer o Grant Morrison, foi uma série que ele fez pra DC, chamava os Sete Soldados da Vitória. Sete Soldados da Vitória. Que era muito legal, que a chamada era assim, ele pegou um monte de personagem obscuro da DC, mais a Zatanna, que ele é apaixonado pela Zatanna, e trouxe de volta essa IP, que era dos anos 40, sei lá, e aí a chamada era assim, um deles irá morrer, um deles irá trair os outros, e um deles alguma coisa, eu não lembro, sabe? Um deles vai morrer, um deles vai trair, um deles vai fazer tal coisa. Acaba... E um deles vai virar gay. Ou isso. E aí eu sei que acaba a história e você não sabe quem morreu, quem traiu os outros e quem fez outro negócio. Resolve a história. Tipo assim, isso aconteceu, entendeu? Resolveu a história e um deles morreu. Um deles traiu os outros e um deles fez outro negócio, não sei o quê. E você não sabe quem é, entendeu? É fantástico. Ou cara, horrível, sei lá. Mas não, é fantástico. Esse é o lance. O Grant Morrison é um escritor perfeito para pegar aquele herói que tá aposentado de segunda, encostado no canto, porque ele, desculpa o termo que eu vou usar, mas ele é o escritor das despiroquices, entendeu? Sabe? Se ele pegasse o Aquaman e ele ia começar a escrever uma história que o Aquaman, na verdade, é um alienígena que não sei o que, de outra dimensão, onde a Terra, em vez de ser terra, chama água, e é 70% terra... E, sabe, ele ia inventar uma história toda porra louca que ia funcionar. O problema é que quando ele faz isso com uma franquia muito poderosa, como uma franquia como um X-Men, como um Super-Homem, como um Batman, ele deixa um rastro de destruição que alguém vai ter que limpar um dia. E aí essa pessoa que limpar, ele vai dizer assim, olha que escroto, ele tá desfazendo tudo que o Grant Morrison fez. Só que o Grant Morrison faz coisas que não podem durar eternamente, entendeu? É verdade. Porque assim, quando ele pega, é exatamente isso. Ele pega um homem animal da vida... Aí, pô, é um personagem obscuro que as pessoas não conhecem direito sua mitologia. Ele cria, inventa, muda e a coisa funciona. Daí pra diante. Agora... Gente, ele matou o Batman 2 vezes. Ele matou o Batman em Crise Final, matou o Batman no título do Batman. Quando ele foi reclamar, a resposta dele foi: eu não gosto de ficar me preocupando com esse negócio de cronologia, não. Então vai escrever quadrinhos independentes, entendeu? Sabe? Exatamente. Tipo, ele é genial. As pessoas não conseguem entender isso, né? Porque hoje, inclusive, eu estava no Twitter com o meu amigo Uze, entendeu? E a gente estava lá numa discussão mega nerd, quem ganharia uma porrada, o Wolverine ou o Batman, por causa de um vídeo que saiu na internet, entendeu? Maneiro o vídeo até, né? É maneiro mesmo. Mas assim... Põe o link aí no chat e depois põe no show notes. Deixa comigo.
Aí a gente começou essa discussão e de repente a discussão começou a ficar acalorada entre o nosso amigo Uzi e um outro indivíduo do mundo quadrinístico. E aí eu me toquei que realmente quando a gente fala de quadrinhos as pessoas põem as paixões pra fora, né? Tipo, sabe? Quando eu senti que a coisa tava muito esquentando eu saí fora da conversa porque eu senti que não era pra mim. Mas, como é que eu vou dizer? Então, por exemplo, as pessoas... Eu não tô falando mal do Grant Morrison. Eu tô dizendo só o seguinte. Ele tem esse estilo. Ele é um estilo que muda muitas coisas. E quando você tem uma como o Marcelo falou aí, uma IP, né, uma intellectual property, uma propriedade intelectual muito grande, um Super-Homem, um Batman, um X-Men, um Homem-Aranha, cara, eles são eternos porque eles têm as qualidades eternas. Se você chegar lá e alterar essas qualidades, vai ficar uma bosta. Eu tava relendo o Super-Homem. E tem mais, né, cara? Eles sempre, por mais que você crie uma história que tire eles do seu status quo, ele vai ter que voltar para esse status quo eventualmente. Público não gosta de mudança. Público, quando o Todd McFarlane fez o uniforme negro, manteve o uniforme negro depois das Guerras Secretas, a galera, o nego queimou o gibi do Homem-Aranha na frente da sede da Marvel em Nova York. Então, infelizmente, o público gosta da coisa massificante. Nós, intelectuais, somos obrigados a nos conter, né? Não, mas não é nem isso não, cara. Você tá cagando uma goma foda aí. Mas, tipo assim, eu gosto muito de histórias... Neste exato momento eu estou fumando cachimbo com um monóculo, assim. Exatamente, com um copo de conhaque, assim, na mão, né? Aquecido sobre uma vela. Não, é isso que eu te falar, com um hobby de seda e uma coisa assim, tipo aquela gravata, não, aquele lenço assim no pescoço. É o nosso aristocrata. Dos quadrinhos, né, cara? É o chefe da Terceira Terra, é assim mesmo. O cara ganha dinheiro e fica fudido. Mas eu queria falar o seguinte. É sério, cara. Por exemplo, eu perdi o fio da meada da conversa. A gente tava falando sobre Então, peraí. Depois você lembra. Vamos pular pra próxima notícia, que senão a gente vai ficar meia hora só nela. Vambora, mano. Depois, quando você lembrar, você volta, Marcelo. A gente põe nos extras, no resto do mix. A Barnes & Noble e a DC fazem as pazes. Vocês devem se lembrar que algum tempo atrás a Barnes & Noble mandou retirar os gibis da DC das lojas e da internet, porque ela fechou um contrato exclusivo com o Kindle Fire da Amazon, e a Barnes & Noble falou assim, então não vamos vender nada, já que a gente não vai poder vender os digitais, não vamos vender nem os de papel, nem nada. E até que eles nem falavam, quando eles iam falar de alguma coisa que tinha que ir pra capital norte-americana, eles tinham que colocar District of Columbia, não era nem pra escrever DC. Mas agora eles deram as pazes, a DC falou, não, aquele contrato de exclusividade não era pra sempre, agora nós vamos abrir, porque a Barnes & Noble tem o Nook, né, que é o concorrente da... É o Kindle deles, né? É o Kindle deles, basicamente. Que não tem muita representatividade também, né? Ainda mais sem DC ainda por cima, né, sem ser os New 52, mas agora está tudo bem, né? E aí, vocês acham que vai fazer a menor diferença? Quanto que é a venda de gibi em livraria nos Estados Unidos? É representativa? Cara, pra gente ter esse cálculo, a gente teria que saber quanto está representando hoje no mercado vender gibi digital para DC. Entendeu? Será que chegou a 30% das vendas dele já? Chegou a 40%? Entendeu? Isso aí talvez faria alguma diferença. Agora a Barnes & Noble... A gente não pode esquecer que a Barnes & Noble é um large retailer, né? Tipo, eles têm um público muito grande. É como você deixar de vender numa loja americana, ou como você deixar de vender numa Ricardo Eletro, num Ponto Frio. Uma loja grande que tenha uma extensão de alcance muito grande. Se você não tem o seu produto ali, você obviamente está perdendo alguma coisa, não sei quanto. Bom, eu não sei qual é a popularidade do Nook, mas, sei lá, pelo menos os fãs da Barnes & Noble vão poder comprar DC de novo. Só uma coisa, essa é a semana do Fiquei Putinho? Porque o Jorge Pérez ficou putinho, agora a Barnes & Noble ficou putinho. Barnes & Noble ficou putinho. Peraí que na Marvel nós temos mais disso também. Ficou putinho. Vamos lá. É verdade. Que história é essa a Batman número 1, imagino que seja dos New 52, vai ter uma nova tiragem no Brasil, né? Quem tá com os New 52 é a Panini? É a Panini, E vai ter uma capa alternativa. Que capa é essa? Foi feita exclusivamente pro mercado brasileiro ou não? É uma capa que saiu nos Estados Unidos e não saiu no Brasil? Não, é uma capa que saiu nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos eles têm uma tradição
que é assim, eles têm aquele sistema de vendas, lembra? Que a venda é estimada pelo cara da loja. O cara da loja pede, sei lá, 50 mil. No geral deles de pedido é 50 mil. Aí eles vão, rodam um tiquinho a mais, rodam, sei lá, 70 mil, 60 mil. E aí, só que o que acontece? Às vezes os caras subestimam as vendas. A parada estoura, vende tudo, a DC precisa fazer uma nova tiragem para mandar pros caras de novo. Essa segunda tiragem eles normalmente fazem com outra capa. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil, só que no Brasil a gente nunca teve isso de fazer com outra capa, né? Uhum. No Brasil sempre foi eternamente... imprime, aperta de novo o print na impressora, assim, né? Sabe? Aperta o botão vermelho, assim, sabe? E sai tudo de novo. E de quem que é essa capa nova? Cara, buenas perguntas. Vamos perguntar pra internet. Vou olhar agora. A primeira capa que saiu, a capa que tá nas bancas agora, é a do David Finch. A capa agora que saiu é um desenho do Ivan Reis, que eu gosto mais do que do David Finch. Também. Mas ele é o desenhista do Miolo também, né? O Ivan Reis? Do Batman, não é? Não, o David Finch é desenhista de uma das histórias. Ah, tá. O Ivan Reis desenha o Aquaman. Aquaman, exatamente. Ah, tá. O Ivan Reis é brasileiro ou ele é Ivan Reis? Tipo, não, ele é Ivan Reis, mas ele é brasileiro. Ivan pros outros, entendeu? Ivan Reis. Existem pessoas que têm a sorte de terem os seus nomes facilmente traduzíveis pro inglês, entendeu? Como é que eles falam seu nome, Márcio, lá na Dynamite? Márcio Fiorito. Não, eu acho que hoje em dia eles já conseguiram fechar o Márcio Fiorito, mas na época que eu ilustrava livro de RPG, eu já recebi livro de RPG aqui com Art by Marico Fioneto. Você virou japonês. Oi? Você virou Márcio Furico, né, mano? Pois é, cara. Vi como Marico Fioneto. Eu falei, puta que eu pariu, mas tudo bem. Falando em confusão, a Marvel tá promovendo mais um mega crossover. Falando em mega crossovers, Márcio, que eu sei que você adora. E aí, vai chamar War. Primeiro teve Civil War e agora só War. Aí tem umas cenas meio violentas, assim, Homem-Aranha, tem os teasers, né? Tem o Homem-Aranha tomando um tiro de fuzil no peito, o Homem de Ferro com 2 buracos de bala na cabeça. Vocês estão sabendo de alguma coisa, notícias de bastidores, ou é mais um evento em que nada vai mudar no universo Marvel? Posso fazer as fofocas? Do momento... E já acrescenta nessas fofocas, e o tal do Re-Evolution? Vai ser depois do War? Vai ser concomitante ao War? Eu acho que é concomitante ao War. O War não é necessariamente o nome da série. O War é simplesmente o título que tá rolando nos teasers. Tem lá o Homem-Aranha tomando um tiro de fuzil. É mega um close, assim, que é tipo um pedaço do rosto do Homem-Aranha com um fuzil apontado pro peito atirando, entendeu? Aí o outro é o martelo do Thor, acho que caído no chão, né? Um negócio desse. Tem outro que é a garra do Wolverine. Tem um que saiu, tem o do Homem de Ferro com 2 tiros e saiu um do Capitão América, um escudo todo ensanguentado. Uhum. Só o escudo, assim, entendeu? As pessoas estão em dúvida sobre 2 possibilidades. Que ou se chama The Reckoning War, que eles chamam, que é um evento que, tipo, aqueles eventos do futuro, tipo Dias do Futuro Esquecido dos X-Men. Tipo, vai chegar um dia... Era uma parada que já estava sendo mencionada na revista do Aranha. Eu não sei direito, eu não conheço direito o lance dessa Reckoning War. Entendeu? Então não vai ter nada a ver com, por exemplo, que teve, na época em que eu parei de ler, estava rolando Secret War, depois teve Secret Invasion, que levou aos Novos Vingadores, que teve consequência em Civil War. Você acha que vai ser tipo, construindo em cima disso ou não tem nada a ver? Normalmente a Marvel tem um plano, né? A Marvel... É o que eu estava te falando uma vez do Bendis, né? Do Brian Bendis, que a Marvel normalmente ela tá com tudo, pode não estar os detalhes, mas ela tá ligeiramente planejada. Você vê que, por exemplo, eles intencionalmente colocaram o Norman Osborn o irmão do Ozzy Osbourne, né? O negócio dele não é com morcego, é com aranha, né? Pois é, exatamente. Colocaram ele no governo lá, na chefia da SHIELD, que virou Hammer, na época do Dark Reign. Como é que ficou no Brasil? Reino Sombrio, não é isso? Não faço ideia. Foi isso. Enfim. Aí ficou tipo Reinado Sombrio. Reinado Sombrio, isso mesmo. Eles mandavam no país, eles mandavam na parada, os vilões, digamos assim. Então, tipo assim, porra, ele dava... Os Avengers viraram os antigos vilões, entendeu?
Tem toda uma história aí legal, é muito boa a trama do Reinado Sombrio. Só que eles já sabiam que isso ia ter que terminar um momento, entendeu? Então, tipo, eles ficaram, acho que 1 ano, 1 ano e meio, uma coisa assim. Com isso, com tipo, todos os heróis fudidos, todo mundo apanhando pra caralho, o Norman Osborn no controle das porra todas. Eles já sabiam que isso ia terminar. Então, eles terminaram o Reinado Sombrio engatando em Siege, que é o cerco no Brasil. E aí, eles já sabiam que com o cerco eles iam derrotar o Norman Osborn e isso ia gerar uma nova fase que eles chamaram de Era dos Heróis, The Age of Heroes, eu acho, se eu não me engano. Era heróica aqui no Brasil. Era heróica, era o Heroic Age, é isso mesmo. Tô falando tudo errado hoje, é foda. Mas, depois a gente faz retcon. Depois a gente faz o reboot. Então, tipo assim, ele já tem tudo meio planejado, sacou? Tipo, desde do Vingadores A Queda, que as pessoas falam que a Secret Invasion já estava planejada. Entendeu? Dizem que até tem uma cena lá que eles estão brigando com um Skrull no meio do negócio lá, que parece que tem um Skrull escondido num quadrinho, tem uma coisa assim. Ou seja, a Marvel tem esse planejamento grande. Só que eles vão passar por essa remistureba aí que eles estão fazendo, né? O Re-Evolution. Então eu não sei onde é que isso encaixa. Uma das chances é ser essa Reckoning War que já apareceu no Gibi do Aranha. A outra é a The Ultron War, a Guerra do Ultron. Que numa história dos Vingadores aí da Era Heróica, os Vingadores vão parar no futuro, desenhado pelo John Romita Jr. e escrito pelo Brian Bendis. Eles vão parar no futuro, encontram Tony Stark mais velho, um futuro todo destruído, não sei o quê. E aí eles veem um daqueles quadros negros, assim, com uma timeline. E aí você vê vários eventos que você já viu nos quadrinhos, entendeu? E dali um determinado ponto, você vê uma porrada de eventos que você nunca viu nos quadrinhos, entendeu? Seria, teoricamente, do ponto nosso até o futuro, entendeu? E tem um ponto lá que sai uma reta, assim, tipo um negócio escrito grande, assim, Ultron War. Que é tipo assim, deu merda, a partir daqui, porra, virou essa merda que tá aqui, apocalíptica. Eles utilizaram essa ideia num desenho animado dos... Como é que chamava o desenho animado? Que eram os Vingadores criancinhas, os filhos dos Vingadores, assim, criancinha no futuro? Ah, eu sei qual é. Os Jovens Vingadores, não é isso? Eu não lembro. Os Novos Vingadores, uma coisa assim. Eu acho que é isso, É porque os Jovens Vingadores existem... Meu filho adora esse desenho. Os Jovens Vingadores existem como grupo dentro da Marvel agora, né? Agora, fato é o seguinte, eles lançaram isso aí por causa da Comic Con, né, cara? É pra fazer esse volume aí de buzz pra você descobrir na Comic Con sobre o que eles estão falando. E claro que eles vão revelar porque a Marvel sempre solta, né? A Marvel sempre... Não, a gente vai ser obrigado, então, daqui a 2 semanas, a fazer uma cobertura da Comic Con, é isso? Exatamente. Vamos para Marcelo, vamos pagar a minha passagem pra Comic Con? Eu vou lá, vamos fazer ao vivo, entendeu? A gente podia, se a gente tivesse voltado com Por Trás da Máscara mais cedo, no ano, a gente podia fazer um Kickstarter. Leve o Março para a Comic Con. Eu gostei dessa ideia. Ano que vem, 2003. Não, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. A Comic Con New York é mais no fim do ano, hein? Dá tempo, hein? Eu vou começar um Kickstarter aí. Começa um Kickstarter aí, entendeu? Não, nas próximas semanas eu vou começar um Kickstarter. Depois eu vou contar com mais detalhes no próximo Vozes aí no futuro. Na Guerra do Ultron War, né? Eu vou começar eu tô pensando nisso, eu tô fermentando, eu vou começar um Kickstarter pro Vozes. Dependendo do grau de sucesso, isso pode virar uma realidade. A gente tá tirando sarro aqui, mas isso pode virar uma realidade, cara. Pagar tudo, a gente não sei se a gente dá conta, mas ajudar... Do not tempt me, Frodo Baggins. Mas olha só, vamos com uma saída aqui. Só fazer um adendo aqui. A Marvel também às vezes cria esses teasers assim, meu Deus, o Homem-Aranha está tomando um tiro no peito, o Homem de Ferro tomou um tiro na cabeça. Aí depois na hora de revelar, não é porra nenhuma. Já visto nosso amigo que a gente comentou nas semanas anteriores, Alpha. Who is Alpha? Lembra disso? Who cares? Quem é Alpha? Lembra do Homem-Aranha? O teaser do Homem-Aranha? Vocês viram quem é Alpha? Não. Não viram? Não vi. O Homem-Aranha vai ganhar um chute na lateral, um sidekick, entendeu? Ele vai ganhar um Robin. Entendeu? É um garoto que sofre um acidente no laboratório em que ele trabalha e vai virar o tal do Alpha. E aí ele se sente na obrigação de tutorar o menino na vida de herói, entendeu? Ou seja, a Marvel precisa de um reboot. É verdade, né, cara? Nunca tanto quanto agora. Puta, foda. Mas essa... Bom, enfim.
Uma notícia relacionada... Marcelo ficou abalado com essa notícia. Agora olha só. Nossa, olha mesmo. Eu vou dar uma palavra em favor da Marvel. Cara, mas também quando eles pegam pra fazer, mano, putz, você fica... Não, quando eles pegam pra fazer o Massa Velho de verdade, aí, mano... É que a Marvel tem uma coisa louca que eles fazem, assim, acho que a cada 3 meses... Quando eles pegam Guerra Civil, quando eles pegam Guerra Secreta, quando eles pegam... Aí o bicho pega mesmo, entendeu? A Marvel coordena com os editores e os roteiristas. Eu não lembro quem que é agora, que estava comentando uma revista, que a cada 3 meses ele pega um avião da Inglaterra e vai lá para Nova York, tudo pago pela Marvel, para passar uma semana numa mesa enorme com todos os principais roteiristas discutindo o que eles vão fazer nos próximos 3 meses, ou 4 meses, sei lá. Sim, eles têm um nome para isso. Não são arquitetos, não. Mas é o M estilizado do Magneto, assim, né? Meeting. Enfim, não, é reunião, igual Re-Evolution, né? Reunião. Não, mas eles têm um nome pra isso, acho que é arquitetos da Marvel, engenheiros da Marvel, é uma coisa assim. São os caras que definem os rumos do universo Marvel. E nisso aí você tem, acho que o Matt Fraction, o Ed Brubaker, o Brian Bendis, inclusive desenhistas. Não, tem 2 desenhistas que são considerados... Cara, vou procurar o termo, não sei se é architects. Uma coisa não é Illuminati, não, né? São tipos Illuminati da Marvel, mas, por exemplo, o Mike Deodato, brasileiro, é um deles. Por quê? Você vai dizer assim, por que ele tem? Ele define os visuais das paradas. Ele e o Stuart Immonen são 2 desenhistas que fazem parte desse grupo. Por quê? Porque eles vão definir como é que as coisas look like, entendeu? Dali pra frente, sacou? Enquanto você acha aí, vamos dar 2 notícias de 2 caras que você citou. Em primeiro lugar, o Ed Brubaker Tá saindo do Capitão América. Quanto tempo ele ficou no Capitão América? Ficou uns 10 anos no Capitão América, não ficou, não? 1 milhão de anos, né? Uma parceria de sucesso, cara. Umas histórias muito boas. O público adorou, vendeu pra caramba. E ele tá saindo agora eu não sei como tá, né? Não sei se... Ele tava, as últimas 4 edições, ele co-escreveu com um cara chamado Cullen Bunn, que eu nunca ouvi falar. E talvez seja conhecido aí, mas eu não conheço. E ele vai sair, mas vai sair mesmo, assim, de verdade, cara. Vai alçar novos horizontes, como eu disse no começo do episódio. Ele vai continuar trabalhando na Marvel, mas ele resolveu que ele vai dar foco em alguns projetos dele, né? Uhum. Então, a descrição do que ele... o que ele falou é que ele tava sentindo burnout, né? Tipo, eu entendo, depois de 3 anos jogando D&D, eu sofri de burnout foda, assim, que eu não quero ver D&D nem pintar de olho na minha frente por alguns anos. Mas ele ficou 8 anos no Capitão... Faz tempo que eu não escuto falar de um roteirista ficar tanto tempo no mesmo gibi, né? Não, com certeza. Com certeza. E o Stuart... Deve dar no saco cá entre nós, né, cara? Não, é sério, eu fico pensando isso. Porque para as pessoas que leem, você pega um gibi, pro desenhista, por exemplo, você pega um gibi, você folheia, você bota do lado e sua vida continua. Uhum. Aquela pessoa não, cara. O desenhista, o roteirista nem tanto porque ele não demora um mês, mas o desenhista, cara, é um mês respirando o mesmo gibi. Sacou? Tipo, depois que ele passa o mês em função daquela história. E quando termina 1 ano, 2 anos, o cara tá de saco cheio de desenhar o mesmo personagem, entendeu? Sabe, igual o pessoal fala, por que o Nolan não faz o 4º Batman? Porque ele tá há 10 anos fazendo filme do Batman, cara. O cara tá de saco cheio. Não aguenta mais, né, mano? Pois é, entendeu? E o Stuart Immonen vai estar no novo título da Marvel. Você sabe que título é esse? Revelaram? Não, eles não falaram, devem estar guardando aí pra Comic Con, mas parece que é um título quinzenal. Esses títulos quinzenais, eles estão dando um título quinzenal. Nossa, quinzenal, velho? Vai dar conta? Cara, tem caras que dão conta. Eu preciso ir, velho. Caraca. Não, tá beleza. Perdi a hora aqui. Fiquei aqui além do que podia. Não, fui eu que cheguei além do que devia. Também, eu queria ser cortês, né? Não ter que falar isso. Mas o Márcio Fiorito demorou muito. E agora eu vou ter que sair. E aí vocês ficam aí com os caras que sabem o que estão fazendo aí. Porque eu não faço o cara que sabe o que tá fazendo, né? O cara que sabe o que tá fazendo. O Márcio comenta e eu edito depois. Bom, a gente se vê semana que vem, então, Vitor. Falou, abração. Falou. Valeu, um abraço, cara. E Márcio, mais fofoca. O Stuart Immonen, na verdade, é porque ele é gêmeo, né? Ele tem um gêmeo. Não, cara, tem uns caras que entregam no prazo, tem uns caras que desenham muito rápido. Por exemplo, o Mark Bagley, você sabe quem é que desenhou Ultimate Spider-Man? Só pra fazer uma correção, mas o nome da série da Marvel é This Is War.
Eu ouvi vocês falando hora e deixei porque eu ia falar e alguém falou, eu ia falar, alguém falou. Mas o nome é esse aí. Você é bobo, feio e cara de mamão, vim me corrigir. Valeu, tchau. Valeu, cara. Até mais. Cara, eu tô procurando aqui no livro do Deodato o termo que eles usam lá na Marvel pra dizer o que é e não tô achando. Aliás, jabá gratuito. Se alguém quiser, eu tenho um livro muito bom que eu comprei, que saiu há pouquíssimo tempo, saiu agora no Natal. Você tá vendendo o seu exemplar, é isso? Você tá tão desesperado na Comic Con desse jeito? Não, por favor, clique no link aí da Amazon da Terceira Terra. The Marvel Art of Michael Deodato Jr. Porra, é um puta livro, cara. Muito legal, merecidíssimo pro Deodato, um livro do cacete. Mas voltando atrás, cara, tem caras que entregam no prazo, que é o Mark Bagley, por exemplo, ele tava fazendo um título, acho que quinzenal. Por exemplo, eles fazem uma coisa rotatória com desenhistas. Então, por exemplo, o The Brightest Day, ele era quinzenal. Sacou? Só que, obviamente, não era um cara só desenhando. Eles faziam, basicamente, o Ivan e o Joe Prado, eles faziam uma revista a cada... uma de duas, entendeu? A cada... Uma sim, uma não, sacou? Mas mesmo assim, tem uns caras que são muito rápidos e conseguem entregar. O Ron Lim, você lembra do Ron Lim? Sim, dos X-Men 2099. X-Men 2099, desenhou muito tempo o Surfista Prateado. O Ron Lim chegou a desenhar 4 revistas em um mês. Ah, puta que pariu, velho. O cara para o tempo, né? Ele tem um relógio. O John Romita Jr., JR, ele chegou a desenhar um gibi inteiro do Homem-Aranha em um fim de semana. Esses são seus super-heróis, né, Márcio? Puta, que eu queria ter esse superpoder, com certeza. Qual superpoder você queria ter? Esse, entendeu? Definitivamente, cara, mas tudo bem. Mas bom, enfim. Então eu digo o seguinte, o lance do Stuart Immonen, ele realmente é rápido, ele realmente não atrasa, ainda mais com esse estilo que ele tem tido hoje em dia, que é um estilo mais, como é que eu vou dizer? Streamlined? Não é nem streamline, é um estilo mais até alternativo, eu diria, porque ele tinha um estilo bem fotorrealista antigamente, entendeu? Ele tentava fazer uma coisa bem realista, e hoje em dia não, hoje em dia ele relaxou e é uma coisa bem comics mesmo. Com esse estilo dele, ele consegue entregar no prazo, numa boa. Eu acho que isso a Marvel não se preocupa. A Marvel tem que ter muita confiança num cara desse, né, cara? Pra lançar um título quinzenal nas costas do cara. Porque se ele faz alguma cagada, a Marvel tá ferrada, né? Mas tem aquele lance de que talvez ele já esteja trabalhando nesse título há alguns meses, né? Ele pode não ter começado agora. Não, com certeza ele tá trabalhando há alguns meses. Com certeza ele tá trabalhando desde o fim de Fear Itself, né? Mas, mesmo assim, Marcelo, o prazo é uma coisa que se aproxima rápido, entendeu? Eles falam que notícia ruim vem a cavalo, não, notícia ruim vem à base de deadline. É mais rápido. Bom, e a última notícia da Marvel é uma, aparentemente, indicação de que a Marvel não sabe contar. Eu lembro na época do Spawn, na Central do McFarlane, ele trocava uns números uma época. A Marvel fazia a mesma coisa. O número 310 do Wolverine vai sair antes do número 309. 2 semanas antes. Isso é interessante, isso. Não. Isso é diferente. Isso é... O que acontece? Parece, normalmente você trabalha com times diferenciados de artistas, entendeu? Por exemplo, até o 309 desenhava o X. Por exemplo, aqui no Brasil estão sendo publicadas histórias do Wolverine que são desenhadas pelo Renato Guedes. Mas assim, até tal número... Por exemplo, eu estou fazendo agora uma revista, que é a Deja Torres, que o número que eu estou fazendo sou eu que desenho. O número seguinte, quem desenha, é a Débora Caritá, que é outra artista da Impacto. Entendeu? Por quê? Então, tipo assim, a chance de eu atrasar e a Débora Caritá entregar na hora, um gibi fica pronto antes do outro. O que a Marvel fez? Olhou e falou assim, vem Comic Con aí, o Dente de Sabre vai voltar? Pum! Entendeu? Pega aí, pulou o Dente de Sabre pra frente da outra revista, entendeu? E vai sair antes, sacou? Mas ao invés de eles ordenarem direitinho os números, eles decidem que vai ser o número 310 mesmo. Não, porque provavelmente o 309 é a conclusão de alguma coisa do 308, entendeu? Tipo, é uma história contínua. Não é uma coisa única, entendeu? Então, enfim, foi marketing pra Comic Con, entendeu? Pra chegar na Comic Con e dizer assim, na Comic Con tinha um gibi onde o Sabretooth voltou, entendeu? O McFarlane fazia isso com o Spawn por causa de era um recurso de venda também dele, não era? Eu lembro que a Wizard tentou explicar na época
Meu inglês na época não era muito bom, eles fazem uma sacanagem, porque na verdade é o seguinte, eles estavam atrasando demais os pedidos, e aí tinha eles se ferravam em alguma coisa. Então o que eles faziam? Eles, em vez, esqueciam algumas edições, tipo assim, tá atrasado, então ele pulava, tipo, 6 edições, sacou? Ia lançar lá na frente, começava a produzir lá na frente, que ele ganhava tempo pra entregar no prazo. Aí ia entregando aqui, ó, aquelas revistas no prazo, porque senão os caras cancelavam os pedidos, entendeu? Então, tipo assim, dá 1 a 6, sumiu, eu entreguei a 7, sem atraso. Tipo... Enfim, maracutaias, que o Vitor poderia falar melhor, que ele é o homem dos bastidores de negócios. Entendeu? Ele é o homem das maracutaias? Não, espero que não. Olá, ouvinte, aqui é o Marcelo. Estou cortando essa conversa Por Trás da Máscara por aqui, porque já passa das 11 da noite da véspera de publicação do episódio. Como ainda há 1 hora de material para editar, eu não quero deixar de soltar esse programa como fiz ontem com o Quadrante Alpha. Estou atrasado, eu sei, mas as coisas vão voltar ao normal semana que vem. Em 24 horas você ouvirá a segunda parte desta edição do Por Trás da Máscara no lugar da sessão de jogo de Mass Effect. Espero que tenha gostado deste Por Trás da Máscara até agora. Nos vemos amanhã.